Olá, amigos! Eu sou a professora Margarida Ferreira e vou estar convosco nas aulas de estudo meio do 3º e 4º ano, durante este período que estivermos em casa a ter aulas pela TV. Como sabem, não somos profissionais da televisão, mas gostamos de estar convosco, aprender e ensinar-vos. E, neste momento em que todos devemos estar em casa em isolamento social, vimos aqui dar-vos aulas neste formato. Vamos tentar dar o nosso melhor, vocês e eu, deste lado. Não prometo que corra sempre bem, mas vou esforçar-me por isso. Hoje trouxe-vos uma viagem pela natureza. Vamos falar de oceanos e continentes. Sabem que, neste momento, é importante a preservação desta parte do planeta. E foi por isso também que parámos e ficámos em casa, para evitar contrair e propagar o vírus. É fundamental que o nosso comportamento individual e coletivo de toda a sociedade seja responsável, para que tudo corra bem e possamos voltar à escola, que é onde gostamos de estar e aprender. Certamente que antes da interrupção das aulas, os vossos professores, na sala de aula, em assembleias de escola, entre colegas, vos deram algumas indicações e procedimentos a adotar, no caso do coronavírus. O que deveríamos fazer para nos proteger? O nosso planeta estava a precisar descansar e também era necessário adotarmos algumas atitudes responsáveis, como, por exemplo, diminuirmos a poluição. Sabem, a poluição faz com que o nosso planeta fique muito triste. O planeta Terra. E, como cidadãos ativos e conscientes, temos uma missão muito importante. Temos que ser todos responsáveis. Por isso, hoje, imaginando que víamos o nosso planeta de cima e imaginem que éramos um extraterrestre, o que é que nós iríamos chamar ao nosso planeta? Vamos ver. Vou aqui colocar uma imagem. Vamos abrir o nosso computador e vamos colocar uma imagem para vocês conseguirem ver a Terra de cima. Em tela cheia, vamos observar, ceder o nosso planeta. Vocês têm aqui uma imagem. Olhem para ela. Tem várias cores. Tem verde, vários tons de castanho, branco e azul. Como acham que o extraterrestre iria chamar ao nosso planeta? Pensem bem, observem a cor da imagem. Olhem, a azul temos uma parte líquida, a parte dos oceanos. Depois, a verde, temos a parte sólida da Terra, que inclui também a parte castanha. E observamos algumas elevações do terreno aqui nestas zonas de outras cores. Observem as proporções. Acham que são iguais? Não me parece. Olha, a parte sólida é muito menor do que a parte líquida da Terra, certo? A parte azul, ela tem uma extensão bem maior que a parte verde. Por isso, o nosso extraterrestre chamaria ao nosso planeta como? Certamente, planeta azul, que é assim que nós o conhecemos. Para vos falar um pouco disto, vou chamar uma colega, a professora Cláudia. Ela vem dar-nos uma ajuda e vai nos mostrar que 3 de 4 partes do nosso planeta são água. Vamos ouvir a sua explicação. Vamos chamar a professora Cláudia e vamos colocar. Olá, bom dia. Eu sou a professora Cláudia. Espero que estejam todos bem aí em casa. Ao longo destas aulas, irei estar convosco, aqui nesta sala de aula. Bem simpática, não acham? Para vos ajudar a saber mais sobre o mundo que nos rodeia. Como já devem ter ouvido falar, o planeta Terra tem muito mais água do que terra. Para terem uma ideia,
dos 510 milhões de quilómetros quadrados de superfície, cerca de 70% são de oceano. Toda esta grande extensão de água salgada está cheinha de vida. Na superfície da Terra, temos áreas muito secas, que são os desertos, e áreas montanhosas, que formam as serras ou montanhas, de onde escorre a água para formar os rios. Agora que ouviram atentamente a minha colega, a professora Cláudia, ela falou-vos das proporções da Terra e vocês verificaram que os oceanos ocupam uma extensão muito maior que os continentes no nosso planeta. Também, certamente, vocês sabem que nos oceanos há imensa vida. Temos peixes, temos plantas, temos um habitat natural para muitos seres vivos. E, depois disto, penso que ficaram ainda com mais curiosidade para saber sobre este tema, sobre os oceanos. Ao longo desta semana, vocês vão ouvir uma história que se chama O Médico do Mar. E penso que podem imaginar a história. Imaginar leva-nos a sítios fantásticos. E neste momento que estamos em casa, podemos imaginar com a nossa cabeça tudo o que nos apetecer. Pensem lá, onde se passará a história? Quem são as personagens? O que fará o médico do mar na sua ida ao oceano? Como será este fundo do mar? Enfim, tantas coisas. Podemos fechar os olhos, inspirar, expirar, relaxar e imaginar. Por isso, convido-vos a irem agora ver comigo o primeiro capítulo, não, o primeiro parágrafo, porque hoje não temos muito tempo, deste livro que vão descobrir depois. Vamos aqui abrir o nosso livro, a nossa imagem, e vamos observá-la agora. Temos aqui a capa do livro, O Médico do Mar. Olhem, tem um médico e ele está a entrar onde? Dentro de um submarino que vai viajar nas profundezas do mar. O que irá fazer? Depois temos a primeira página deste livro. Já vimos o médico dentro do submarino a descer para ir ao mar, às profundezas viajar. E peço-vos agora que leiam calmamente o primeiro parágrafo desta história, em silêncio. Como vocês já sabem ler bem, conseguiram que a vossa leitura fosse rápida. Mas, para refletirem melhor e para conseguirem perceber, eu vou-vos ajudar na leitura. Pode ser? Todas as manhãs, o médico do mar mergulha nas profundezas do oceano, no seu fantástico submarino, em busca de peixes ou outras criaturas marítimas em apuros. Ao lermos isto com muita atenção, calma, entoação, respeitando a pontuação, conseguimos perceber muito melhor a história e ficamos logo com a ideia do que se irá passar. Já repararam certamente que esta história vai falar sobre oceanos e sobre a vida dos mares. E, para isso, eu proponho que ouçamos um pouco mais sobre este tema dos oceanos. Estamos sempre a aprender e cada vez que vimos um vídeo... Já sabem que os oceanos têm muita água salgada, muitos peixes, animais, plantas. A vida começou lá no oceano e neles estão a maioria dos animais e plantas do nosso planeta. Alguns vivem em águas abertas, mas outros lá bem no fundo do mar. É no oceano que vive, imagina, o maior animal do mundo. Sabes qual é? A baleia azul.
Mas sabias que os oceanos produzem muito oxigênio para o nosso planeta? Através das plantas. As correntes do oceano ainda regulam o tempo que faz. Se faz sol, se chove, se está nublado. Os oceanos também nos dão muitas substâncias para podermos produzir alimentos e cremes, até cremes para usarmos no nosso rosto. Relembraste certamente com este vídeo a parte em que os oceanos são uma grande extensão de água salgada. Eles ocupam grande parte do planeta Terra e são muito importantes. Eles têm habitats com imensos animais e plantas. Também descobriste que o maior animal do mundo, eu acho que tu até já sabias, é a baleia azul. E que as plantas que estão no fundo do mar são responsáveis em grande parte pela produção do oxigênio tão necessário à vida do homem e de todos os outros seres vivos. Para termos uma maior noção das proporções dos oceanos, vamos ver um mapa que se chama o planisfério. Na tua sala de aula, de certeza que tens um. O planisfério, como tu sabes, é um mapa que está representado no plano. É como se estivesse bem direitinho. E ao olhares aqui para este planisfério, consegues identificar que a maior parte é a parte líquida da Terra, ou seja, os oceanos. Também outra parte líquida são os lagos, os rios, mas aqui vamos nos focar nos oceanos. Temos cá em cima o Oceano Ártico e em baixo o Antártico. Temos o Pacífico, que aqui no planisfério aparece deste lado e deste, mas na realidade ele não está separado. Depois temos o Oceano Índico e, por fim, o Oceano Atlântico. Este Oceano Atlântico é o oceano que banha o nosso país, a nossa costa, a costa de Portugal. Portugal fica aqui nesta pontinha. É um país pequenino, mas que tem praias belíssimas e que todos gostam de visitar, incluindo os turistas que vêm ao nosso Portugal. Depois, gostaria de te mostrar que as zonas coloridas, estas com cores fortes, que não são azuis, são os continentes. Entretanto, já vamos falar deles. E, nestes continentes, nós verificamos mais uma vez que eles ocupam uma extensão muito menor que a parte líquida. A parte líquida é muito maior que a parte sólida da Terra. Para isso, trouxe-te aqui um globo terrestre, outra forma de representar a Terra. Ali temos o planisfério, uma parte plana, uma representação plana. Aqui temos outra representação. É a mais aproximada da realidade. Isto porquê? Porque o globo é esférico e ligeiramente achatado nos polos, daí a sua representação ser a mais correta. Há pouco falámos ali no Oceano Pacífico. Parecia que tinha duas partes, visto aqui e aqui. Não, ela é só uma. Nesta configuração, é toda esta zona, certo? Aqui também tens a parte sólida, a verde e a castanho. Esta é a representação mais correta, não achas? Eu penso que sim. Aliás, tenho a certeza. E na tua escola, a tua professora certamente, ou o teu professor, já te falou disto. Mas espera, lembrei-me de outra coisa que não te estava aqui a dizer. Aqui podemos ter outra noção. É que temos aqui uma linha. Esta linha imaginária chama-se Equador e separa a Terra em duas partes, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Certo? Já de certeza que também ouviste falar disto. Ora, pois, vamos continuar a nossa aula. E eu penso que estás a gostar desta viagem pelos oceanos.
Há sempre tanto para aprender. Mas nós ainda não terminamos a nossa aventura de hoje. Nem pensar. Vamos recordar novamente o parágrafo da história. Lembras-te? Estamos em casa, não podemos sair, temos de ser responsáveis. Mas continuamos a poder viajar na nossa imaginação. Por isso, vou-te lembrar de qualquer coisa que te pode levar a imaginar. Já sonhaste explorar o fundo do mar, o fundo dos oceanos? Olha, eu adoraria. Adoro nadar. E vai ser uma coisa que no futuro, quando pudermos sair de casa, também vou explorar. Por isso, convido-te a viajar. E viajar trouxe uma surpresa. A nossa história falava de uma viagem num submarino e de um médico que ia ao fundo do mar. O que é que ele iria fazer, nós ainda não sabemos. Mas ao longo da semana tu vais descobrir. E uma forma de viajar pode ser neste magnífico submarino. E cá temos o Doutor do Mar que nos vai ajudar, possivelmente, a salvar muitos animais e plantas. Que belo submarino! O que achas? Eu acho que está maravilhoso. Olha, foi construído com material reciclado. Queres ver? Por exemplo, toda esta parte foi feita com caixas de cereais. Depois levou pedacinhos de papel higiênico colado. E pedaços de cartolinas que tínhamos em casa. Depois, alguma tinta e cola. E o que é que acontece? Estivemos a reciclar. Reciclar, tão importante para o nosso planeta. Precisaste só de alguns materiais. Construíste um novo brinquedo. Aproveitaste o teu tempo. Não gastaste dinheiro e ajudaste a salvar o planeta Terra. Nós precisamos ter ações destas. Aprender muito mais a reutilizar materiais e a salvar a Terra. Está ao máximo, não achas? Lá dentro temos o médico do mar. Mas podes ser tu a comandar este submarino e a navegar no fundo dos oceanos e dos mares. Por isso, imagina que eras tu que irias navegar dentro do submarino. Então, o que é que ias fazer? Ias voltar à superfície. E lá vamos nós à superfície agora para falar dos continentes. Na superfície temos vários continentes, certo? Temos a América, a Europa, a Ásia, a Oceania, a Antártida e a África. Nós vivemos na Europa, logo no continente europeu. Eles formam, como já te disse há pouco, a parte sólida da Terra. E eles representam uma parte muito menor, como também já te disse nesta aula. Por isso, vou pedir novamente à professora Cláudia para nos falar um pouco sobre os continentes. Ela sabe tantas coisas. Quando olhamos para o planisfério, podemos pensar que os continentes sempre estiveram desta forma. Mas não é bem assim. Há cerca de 200 milhões de anos, os geólogos acreditavam que todos os atuais continentes estavam juntos e formavam um só, que se chamava Pangeia. Ao longo de milhões e milhões de anos, houve uma movimentação muito lenta que foi separando a Terra nestes blocos que agora já conhecemos. Esse movimento das placas tectónicas formou os 6 continentes como os conhecemos hoje. Na verdade, é errado pensarmos que este processo acabou. Ele continua a acontecer, mas como a sua velocidade é tão lenta, nós não conseguimos notar. Já reparaste que nem sempre os continentes tiveram a forma que têm atualmente. Isto deveu-se à movimentação das placas tectónicas. São as rochas que estão no interior da Terra. E estes movimentos ocorrem, por exemplo, quando temos os sismos. No futuro, certamente queremos ter muito mais alterações. Entretanto, eu acho que vocês já devem estar um pouco cansados, ou não? Eu espero que não, porque esta viagem pela natureza é sempre tão interessante.
Para revermos esta matéria, sugiro que vejamos um pequeno vídeo da escola virtual. Sabes o que tens aí à tua frente? É um globo terrestre, uma forma de representar o nosso planeta. É a mais realista porque a Terra é aproximadamente esférica. Estás a ver toda essa zona azul? São os oceanos e mares. Ocupa quase todo o globo. Sim, cobre cerca de 3/4. O resto é a parte sólida da superfície, continentes e ilhas. E aparecem com várias cores. Também podemos representar a Terra numa superfície plana. Como neste mapa. Exatamente. É um planisfério. Representa toda a superfície terrestre. E é mais prático para transportar. Também tem os oceanos a azul e os continentes com várias cores. Sim, por exemplo, as montanhas estão a castanho escuro. Como aqui. Isso. Aí é a Cordilheira dos Himalaias. E estes risquinhos azuis. São os rios, como o Rio Nilo, por exemplo. Na internet, há também ferramentas que representam a Terra, tal como é vista pelos satélites artificiais. Vamos localizar os continentes e oceanos no globo e no planisfério? Pode ser. Antes, repara que a meio do globo e do planisfério há uma linha. É o Equador. Divide o hemisfério norte, a parte de cima, do hemisfério sul, a parte de baixo. Percebi. Norte e sul. Muito bem. Qual desses papéis está a esconder a Ásia? Fica no hemisfério norte e é o continente maior. Será aqui? À direita tem o Oceano Pacífico, o maior oceano da Terra. A sul, o Oceano Índico. E a norte, o Oceano Ártico. Sim, é a Ásia. Certíssimo! E onde está o continente americano? Pertence aos 2 hemisférios. À direita tem o Oceano Atlântico e à esquerda o Pacífico. Já encontrei. Boa! Agora a África. Também está dividida pelo Equador. Tem o Atlântico de um lado e o Índico do outro. Isso mesmo. Então é aqui. Vamos até à Europa, o continente onde fica Portugal. Também fica junto do Atlântico. Oh, é aqui. E Portugal? Aqui. Exato! E onde fica o continente dos cangurus, a Oceânia? Fica no hemisfério sul. A este está o Pacífico e a oeste o Índico. Inclui a Austrália e várias ilhas em volta. Só pode ser aqui. E o mais difícil ficou para o fim. Consegues encontrar a Antártida? Está rodeada pelo Oceano Antártico. Fica no Polo Sul e está coberto de gelo. Oh, está escondido aqui embaixo. Que espetáculo! Descobriste os 6 continentes, que são do maior para o menor: Ásia, América, África, Antártida, Europa e Oceânia. E localizaste os 5 oceanos, que são do maior para o menor: Pacífico, Atlântico, Índico, Antártico e Ártico. A nossa aula está a terminar, mas não vou embora sem antes te propor um desafio. Sei que na escola gostas muito de experimentar. É experimentar que aprendemos muito melhor. Aprendemos fazendo. Por isso, proponho-te que, no ensino experimental das ciências, faças uma tarefa em casa. Vou aqui abrir um guião para te ajudar nesta tarefa que te proponho. De certeza que vais gostar. Penso que vai ser interessante para ti fazer esta tarefa que te vou propor. Então, temos aqui um guião para uma experiência. E, neste guião,
temos uma questão-problema. Esta questão é: como funciona o submarino? Certamente já pensaste nisto. Como é que funciona o submarino? Até eu penso nisso, é como penso como funcionam os aviões. Neste caso, vamos fazer esta descoberta. Para isso precisas de algum material. Que material? Um frasco de vidro com tampa e uma taça com água. Vou repetir. O material que tu necessitas é um frasco de vidro com tampa e uma taça com água. O frasco de vidro pode ser um frasco que seja de alguma coisa que a mãe comprou lá para casa. Um frasco de feijão, um frasco de grão, desde que dê para tapar, que tenha uma tampa, perfeito. Depois, uma taça com água, uma taça da salada, daquela que usamos todos os dias em casa à refeição, e colocas água lá dentro. Se não tiveres, podes usar outra taça qualquer ou até um alguidar. Não há problema algum. Depois, outro material que necessitas: uma folha branca ou um caderno e lápis de cor. Mas caso não tenhas lápis de cor, um marcador, o teu lápis de carvão, uma caneta, também serve. Então, recapitulando: um frasco de vidro com tampa, uma taça com água, um papel ou um caderno para registro e lápis de cor ou uma caneta ou um lápis de escrever de carvão. Depois vou-te explicar um pouco mais sobre como has de fazer a experiência. Então, vamos fazer o procedimento. Vamos passar à forma como vais fazer a experiência. Primeiro, enches uma taça com água, colocas o frasco vazio com tampa dentro da taça com a água. O que verificas? Afunda ou flutua? Vais desenhar, vais escrever o que observaste. Depois vais retirar o frasco da água, pões o frasco dentro com meio só de água e voltas a colocá-lo dentro da taça. Depois, o que verificas? Afunda ou flutua? Registra o que observaste. Para finalizar, vais retirar o frasco e vais enchê-lo todo de água, na totalidade. E fechas bem, voltas a colocar. E o que verificas? Afunda ou flutua? E vais registar o que observaste. Vou recapitular o procedimento. Primeiro, o frasco tem que estar vazio. Colocas em cima da água. Esperas a ver o que acontece, se afunda ou flutua. Depois, retiras o frasco, metes só até metade da água. Colocas em cima da água, que está dentro da taça, e vês se afunda ou flutua. Registas o que acontece. Por fim, retiras o frasco, enches o frasco na totalidade, fechas bem fechado e colocas em cima da água. E vais verificar o que acontece. Não te esqueças que durante todo este processo vais ter que desenhar. Podes fazer o primeiro frasco, desenhas e registas o que aconteceu com uma frase, por exemplo. Na segunda parte, fazes exatamente o mesmo. Desenhas e registas o processo. Terceira fase, a mesma coisa. Desenha sempre e registra o que te aconteceu. Por fim, vais fazer uma descoberta. É que os submarinos certamente funcionam de forma semelhante a este frasco. Porque, à medida que fores fazendo a experiência, é muito importante perceberes o que acontece. Penso que te vais divertir nesta experiência que vais fazer em casa. Na tua escola, também certamente já fizeste um guião deste género. Olha, eu espero efetivamente que te tenhas divertido ao longo desta aula, que tenhas aprendido e que gostes de realizar esta proposta, esta experiência, esta tarefa. Entretanto, na próxima aula, vamos verificar as tuas conclusões. Vamos fazer a autoavaliação.
Despeço-me. Até ao próximo dia. Cuidem-se. Beijos e grandes sorrisos.